O Príncipe. O Manual do Poder existe um livro, pequeno, direto, incômodo. Um livro que atravessou 5 séculos e continua atual. Estamos falando de O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel. Mas a pergunta não é o que está no livro. A pergunta é, por que ele assustou tanta gente? Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513. Ele estava exilado, sem cargo, sem influência, sem poder. Ele havia sido preso, torturado, humilhado, e foi nesse momento de queda que ele decidiu escrever sobre poder. Não como ideal, mas como mecanismo. O mundo em que ele vivia era instável. Cidades italianas lutavam entre si, reextraíam alianças. A igreja interferia na política e a sobrevivência dependia de estratégia. Maquiavel não era filósofo de gabinete. Ele foi diplomata. Viu governantes mentirem, viu líderes caírem por ingenuidade, viu impérios ruírem por excesso de bondade. Então ele escreveu algo perigoso. Ele escreveu que um governante não pode depender apenas da moral. Ele escreveu que promessas podem ser quebradas se a sobrevivência do Estado estiver em jogo. Ele escreveu que a imagem importa, que parecer virtuoso é tão importante quanto ser virtuoso. E isso mudou tudo. A frase mais repetida da história política: os fins justificam os meios. Mas aqui está algo importante. Maquiavel nunca escreveu exatamente essa frase. O que ele fez foi mais sutil. Ele explicou que, na política, os resultados muitas vezes falam mais alto que as intenções. Se um governante mantém estabilidade, protege o território e evita o caos, ele será julgado pelo sucesso, não pela pureza das ações. Agora pare e pense. Quantos líderes você conhece que agem dessa forma? Quantas decisões parecem frias, mas são justificadas como necessárias? Maquiavel também escreveu algo essencial. Ele disse que é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser os dois. Mas acrescentou algo que muitos ignoram. Nunca seja odiado, porque o ódio gera conspiração. O medo gera obediência. Existe diferença. Ele entendia psicologia, séculos antes da psicologia existir como ciência. Ele sabia que as pessoas são movidas por interesse, que mudam de lado quando convém, que respeitam força, mas desprezam fraqueza. E um governante que ignora isso, cai. Talvez a parte mais desconfortável de O Príncipe não seja a frieza, mas a honestidade. Maquiavel não acreditava que o mundo era justo. Ele acreditava que o mundo era competitivo e que quem não entende o jogo vira peça. Ele analisou líderes como Cesare Borgia, um homem temido, estratégico, implacável. Enquanto muitos viam crueldade, Maquiavel via eficácia política, não porque admirava a maldade, mas porque observava resultados. E aqui está o ponto mais profundo. Maquiavel separou moral privada de ação pública. Para ele, governar exige decisões que um indivíduo comum talvez nunca precise tomar. E isso assusta, porque quebra a ilusão de que poder e virtude caminham sempre juntos. Durante séculos, a Igreja condenou o príncipe. O nome de Maquiavel virou sinônimo de manipulação. Mas pense, ele ensinava a ser cruel ou ensinava a não ser ingênuo? Talvez o verdadeiro perigo do livro não seja incentivar tiranos, mas revelar como tiranos se mantêm no poder. Talvez O Príncipe não seja um manual para o mal, mas um manual para entender o poder. E quem entende o poder, enxerga além da narrativa. Hoje, séculos depois, políticos controlam imagem, empresas constroem percepção, governos trabalham comunicação estratégica. Nada disso é novo, apenas ficou mais sofisticado. A grande pergunta é: você prefere acreditar que o mundo funciona por idealismo ou aceitar que estratégia, influência e percepção movem decisões todos os dias? Maquiavel não criou o jogo. Ele apenas escreveu as regras. E talvez o que incomoda não seja o livro, mas o espelho que ele coloca diante de nós. No próximo episódio, vamos trazer Maquiavel para o século XXI. Vamos falar de mídia, narrativa, controle de percepção e como o poder moderno usa princípios antigos com ferramentas novas.
Se você quer entender o jogo, inscreva-se, porque aqui nós analisamos a estrutura, não apenas a superfície. Até o próximo vídeo.